Tudo jóia. Que bom. Deixa para gravar na hora que a gente estiver começando. Só abrir, é porque meu microfone funcionou, só para dar boa noite para todos. Eu estava sem funcionar. Ei, Julieta, obrigada pelo convite. Boa noite. Bom. Tudo bem, né, Suzana? Tudo bem. Que bom. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Bom, nós estamos aí, gente, com 19 participantes. Podemos começar? Professor, Julieta, Cláudia. Podemos começar? Então, vamos. Penso que sim, Rita. Né? Estamos com 21 participantes, vamos começar. Né? Daqui a pouco quem for chegando vai entrando devagarzinho, né? Bom, primeiro, boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje para conhecer uma metodologia nova, né? Eu vou fazer uma apresentação do professor Guilherme, muito, como eu disse, muito curta e básica, porque eu acho que o importante é que vocês possam estar escutando o próprio currículo dele, com a experiência dele, através da fala. Eu vou pedir, por favor, para que os microfones fiquem desligados, porque está dando eco. Então, quando a pessoa quiser falar, ela liga o microfone, mas vamos deixar eles desligados, porque está dando eco, tá, gente? Obrigada. Bom, vamos lá, então, para a apresentação formal, né? Primeiro, o IMA agradece, né, a presença de todos e a sua presença, Guilherme. Você já viu que eu já falei professor Guilherme, já falei doutor Guilherme, já passei para Guilherme, né? Vai diminuir o grau de formalidade, você percebeu, Guilherme, né? que nos aproxima, pode ficar tranquila. Isso, eu comecei lá com o doutor Guilherme, passei professor, agora estou no Guilherme. Então, assim, você já viu que já ultrapassamos a barreira da formalidade. Isso, né? É ótimo. Então, vamos ver. O seu currículo, o professor Guilherme é mestre em Direito, pelo Centro Universitário de Brasília, é pós-graduado em nível de especialização no Direito Civil pela Católica de Tocantins. Esqueci de falar, tá, gente? Número 1, ele é de Tocantins, tá? Especialização em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho na Universidade Cândido Mendes. Professor e coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas do Núcleo Educação pela Paz, NEP, e do curso de pós-graduação em Gestão de Conflitos, numa perspectiva da ESPERE, que é que nós vamos conhecer, né? Do Centro Universitário Católico do Tocantins. Bom, eu teria aqui mais milhões e milhões e milhões de linhas de currículo para colocar, mas eu acho que o mais importante é a gente pensar o seguinte: nós estamos diante de uma pessoa, né, que além de toda a experiência do direito, com ênfase no direito de família, né, participa de um projeto, constitui um projeto que é de resolução de conflitos, de uma prática humanizada. Isso é o que a gente quer aprender. É claro que ele vai falar, eu vou só dar uma pequena palhinha que eu me interessei. A metodologia SPERE, ela nasceu na Colômbia. Eu acho que é melhor eu deixar você falar, né, Guilherme? Não tem sentido eu fazer isso, não. Eu só quero dizer o seguinte, que é uma metodologia própria, que é uma metodologia para nós, para que a gente possa aprender, para que a gente possa conhecer, né? A finalidade, claro que é a mesma finalidade nossa da mediação, no sentido de reconstrução de relações, de reconstrução do seu próprio lugar no mundo, né? E a gente vai entender ainda aonde que o perdão entra nessa história. Então, eu vou passar a palavra para você, com agradecimento imenso, né? E a gente quer saber, o perdão entra como, quando, por quê e para quê, né? Você segue do jeito que você achar melhor, as perguntas podem ser faladas no chat, a gente pode estar coletando as perguntas para no final, ou se você quiser, a gente pode estar avisando as perguntas que estão chegando, aí você que define, tá bom? Por gentileza. Só pediria, então, que as perguntas ou intervenções do chat, você pudesse me passar, por favor. Pô, tá ótimo. Então, pronto, fechado, então. E fiquem à vontade para abrir o microfone, quando precisar. Tá, seja bem-vindo, a palavra é sua, é uma alegria tê-lo conosco. Ok, eu que agradeço, Rita, e de fato é uma alegria mesmo aqui, não é uma formalidade, eu fico muito feliz de poder participar de momentos como esse. Em grupos como esse eu me sinto muito acolhido, mesmo à distância, e por uma razão muito óbvia, né? Eu entendo que aqui é a minha tribo, né?
Normalmente, quem se reúne, as pessoas que se reúnem em torno dessas discussões são pessoas que têm uma característica comum, né? São pessoas que se importam com o outro, que se importam com o ser humano, né? Podemos até falar, em algum momento, de uma linguagem diferente, mas o objetivo é o mesmo, que estamos aqui reunidos. Então, é por aí que a gente vai conversar, né? E momentos de discussão de temas como esse, eu penso também, fico sempre pensando que a gente tem uma oportunidade de gerar aqui, criar conexões em tempos de tanta desconexão. Parece um paradoxo a gente pensar, ainda falávamos alguns meses atrás, ainda falamos hoje do distanciamento social, né, como necessário aí para a garantia da vida. E nesse tempo de distanciamento social, a gente também pôde refletir e perceber quanto estamos distantes afetivamente dos outros, né? De outros seres que estão muitas vezes próximo da gente. Então, essa ideia de que estamos muito hiperconectados com pessoas, uma hiperconectividade com coisas, mas uma hipoconectividade com pessoas, um certo distanciamento, se você falou da formalidade, né? Essas formalidades que são barreiras fictícias que a gente cria aí durante toda a nossa vida inconscientemente, nos afasta. A gente precisa superar um pouco tudo isso, né? Então, esse é um desafio e acho que esse é o momento que tem de a gente se aproximar mais um pouquinho dessas realidades aí. Então, por isso que a intervenção de vocês é muito importante e muito enriquecedora. Rita, eu poderia deixar de agradecer o seu carinho aí por mim desde o primeiro contato, né, de permitir conversar com vocês. A Cláudia, que também tive aí com contato, né? Obrigado pela atenção de vocês. Quero deixar isso registrado desde já. Espero atender aí a expectativa de vocês. Mas vamos lá. Começar pela etimologia aqui do tema, se assim poderíamos dizer, perdão como política pública, ou poderíamos dizer ainda o perdão como uma cultura política. O que queremos, o que provocamos com este tema, né? Primeiro, o perdão, se a gente for analisar o perdão, as suas vantagens, os seus efeitos, talvez não vou trazer nenhuma novidade aqui para vocês a respeito do assunto, embora vamos conversar sobre isso também. Mas agora, olhar para o perdão por um viés de política pública, e aí nós temos que simplificar aqui, né? O que eu estou querendo dizer com política pública? O que a literatura entende por política pública? Nada mais é do que soluções para problemas públicos, para problemas comuns, para problemas sociais. E me parece que este é sim um assunto que gera muitas repercussões. A falta do perdão, na verdade, a ausência do perdão, ele gera muitas repercussões na nossa vida, na nossa organização social. Então, aqui a gente vai analisar o perdão para além do viés religioso, que muitas vezes a gente costuma associar imediatamente, né? Eu, quando vou falar da espera, as pessoas logo perguntam se é alguma coisa ligada à igreja, né? Sem nenhum demérito nisso, e a espiritualidade, mas em um outro sentido, ela é necessária para tudo isso aqui, mas nós temos que, além desta convicção de perdão ser discutido apenas nos espaços religiosos, até porque como ficariam os países que não têm ali uma religião, né? Mas que tem pessoas que necessitam se reconciliar. Então, por isso que é um assunto que transcende toda essa questão. A gente pode perceber que a falta do perdão, ele vai interferir desde questões de saúde pública. Olha que coisa, né? Não é incomum pessoas adoecidas pela falta do perdão ou por aquilo que ele pode reverberar, né? Tantas doenças, tantos males que o perdão pode provocar na saúde humana.
Mas também o perdão, posso perceber a ausência do perdão como um problema de segurança pública. Os crimes, as ofensas, os conflitos ali de todas as espécies, eles passam também por esse assunto, né? Por consequência, é também uma questão de justiça, de políticas judiciárias. É um problema social, famílias dissolvidas por falta do afeto ali, né? Que muitas vezes a ausência do perdão subtrai ali dessas relações. Então, é sim um problema social muito constante, muito frequente. E também uma questão de educação. E aí, quando eu falo de educação, a gente tem várias formas de olhar para isso. Desde situações mais pontuais, como a evasão escolar gerada pelos conflitos que muitas crianças e adolescentes carregam consigo, né? Mas também a necessidade de olhar, de associar a educação e o perdão como um viés preventivo para todos os problemas anteriores, né? De saúde, de segurança pública, de tudo aquilo que a gente já vem conversando até aqui, né? A educação também, ela cada vez mais tem percebido, tem entendido que a gestão dos sentimentos tem que ser uma bandeira, né? Tem que ser um assunto abordado nos espaços educacionais, né? A gestão do sentimento, ela não é mais uma opção, mas sim um direito, um dever de todo ser humano. Isso é um ponto importante para a gente refletir, né? E aí, motivado por isso, que eu conheci a Esperi e me permiti conhecê-la, né? Conhecer a Esperi, que é a Escola de Perdão e Reconciliação. Porque hoje, no momento de tantas informações, né? Quase uma overdose de informações que nós temos, sempre aparece algo inovador, né? Uma proposta inovadora, mas nem sempre estamos abertos ou nos interessamos suficientemente para conhecer de uma forma mais aprofundada. E eu me permiti conhecer a Esperi, né? E desde 2016, aqui no Tocantins, eu tive o primeiro contato com a Escola de Perdão e Reconciliação, e já eu volto nessa história. Mas eu quero, antes, mostrar para vocês como nasce a Esperi, né? Que está muito ligada, obviamente, à história do seu fundador, que é o padre e sociólogo Leonel Narváez. Ele é um colombiano em que fez o seu doutoramento em Harvard, e ali ele pôde, então, de uma forma acadêmica, transcender esse olhar do perdão para um viés de uma cultura política, verdadeiramente, né? E o padre Leonel tem umas falas interessantes, que ele diz que eles religiosos, né, ele nesse lugar de fala, que os religiosos, especialmente os cristãos, lidam com o tema do perdão de uma forma muito romantizada, né? E que a gente que é necessário dar vida para a essência do que nós buscamos com o perdão, né? Então ele faz essas reflexões muito interessantes. Então, olha que experiência, né? Muitas das oportunidades surgem com as nossas experiências de vida, e foi assim com o padre e sociólogo Leonel. Ele, colombiano, como eu disse, mas ele teve várias passagens aí por vários países, em especial ali na África do Sul, num período, ele morou ali na África do Sul, num período em que o Mandela estava ressurgindo daquela situação de prisão, mas ainda assim, né, com uma África do Sul ainda com muitos conflitos. E ali no final da década de 80, início de 90, ele retorna ao seu país, retorna à Colômbia,
e respira ali aquela atmosfera hostil do terror envolvido pelo Pablo Escobar, que todos nós conhecemos muito bem essa história, né? Pablo Escobar, que promoveu ali muita violência na América Latina, mas também na América do Norte. Os Estados Unidos ali o principal cliente, né, do Escobar. E chegou um momento em que o governo americano, né, ele foi um provocador para essa virada de chave da Colômbia, nessa época liderado pelo Bill Clinton, né? Ele, na tentativa de conter esta escalada ali do tráfico, ele impôs várias restrições comerciais e ajudas econômicas que eram direcionadas na Colômbia naquele momento. E aí os Estados Unidos colocava como condição para essa retomada ali destas relações econômicas, comerciais, a redução da violência e do tráfico de drogas na Colômbia, né? Como se fosse fácil, né? Como se fosse fácil resolver esse problema. Aí vários governos colombianos, desde então, fracassaram nessa tentativa de se enquadrar ali a sua questão interna, né? Muitas pessoas que resistiam à pauta por não quererem se submeter a uma imposição americana. Né? Olha que situação. E aí, já ali no início do novo milênio, em 2010 aproximadamente, uma nova política ali, um novo candidato, o presidente Juan Manuel Santos, né, naquela época, ele faz uma colisão ali, uma negociação entre todos aqueles grupos, que pensavam essas propostas de paz. Porque tem muito disso também, né? A gente politizar estas pautas, a gente tende de uma forma muito natural de querer excluir tudo aquilo que vem da oposição. Então, esse foi aquele que conseguiu reunir tudo de bom que ambos os grupos ali poderiam apresentar, né? Nesse momento, até ali os Estados Unidos têm uma permissão para construir uma base militar, mas são questões políticas que não vamos nos ater aqui nesse momento, né? Então, nesse contexto em que o Leonel Narvaez estava inserido, ele preocupado, né, com tudo isso, trazendo toda aquela bagagem acadêmica dele, ele se convence e tenta criar estratégias ali, uma tese de uma cultura de que a cultura de paz não pode vir de uma força externa, mas sim tem que brotar do interior de cada pessoa. Né? Parece óbvio a gente falar disso nesse momento agora, né? Mas essas políticas públicas que impõem a paz, a imposição por si só já é muito violenta, né? Então, a gente precisa buscar estratégias para que isso brote do interior das pessoas. Como fazer isso? Obviamente que é um processo nada simples. Nós muitas vezes tendemos a querer buscar resolver problemas complexos com soluções fáceis, né? Isso não costuma dar certo. Enfim, com isso ele percebeu a necessidade ali de um trabalho para que aquelas pessoas pudessem introjetar esta cultura do perdão. Esse foi o desafio dele, que as pessoas pudessem trabalhar suas questões, os seus traumas nas diversas situações vividas, de fato estancar ali aquele sentimento de vingança que aquelas pessoas traziam consigo, né? O padre Leonel, ele defende que as memórias ingratas não trabalhadas dentro de nós geram esse sentimento de vingança. Então ele defende, ele sustenta isso, né? Nós precisamos cuidar destas memórias ingratas, dessas experiências marcantes que aquele povo vivenciou, né? Obviamente que ali surge, então, ali é um marco importante quando ele faz um projeto para trabalhar nas comunidades rurais. A gente tem que começar de algum lugar. O problema é muito grande, sabemos disso,
mas temos que começar de algum lugar, né? Então, ele começa ali a trabalhar com algumas comunidades rurais, porque aqui inconscientemente nasce a Espere nesse momento, né? O padre Leonel constatou que as famílias ali que tinham perdido os filhos para o narcotráfico passavam a ser ameaçadas, bem como ali a comunidade tinha medo daquelas famílias. Por quê? Aquela lógica, né? Olha lá o pai, olha lá a mãe do traficante, olha lá o pai e a mãe do marginal. O mesmo acontecia quando os filhos delas eram aliciados pelas guerrilhas, que eram dois movimentos, né, naquele momento na Colômbia, que gerava, né, que repercutia todo esse sentimento negativo que essas pessoas experimentavam. Então, vamos imaginar um país, naquela época, que 9 milhões de pessoas, na verdade, foram consideradas vítimas de violências da guerrilha, e o padre Leonel lá trabalhando com algumas poucas famílias. É importante fazer esse recorte, né, esse contexto, que os guerrilheiros eles chegavam ali nas propriedades rurais. Por que ele trabalhou com essas comunidades rurais, né? Os guerrilheiros chegavam nas propriedades rurais, davam ordens ali, saqueavam, extorquiam, matavam aqueles colonos, né? Mesma situação aqui a gente pode traduzir nos espaços onde há ausência do Estado, nas favelas, das comunidades, né, dominadas pelo tráfico, pelas milícias, né? O modo é diferente, mas a razão, a origem é a mesma, né? Para quem não sabe, as guerrilhas antes eram um movimento político, mas que com o tempo eles passaram ali, não deram mais conta de se manter economicamente e tiveram que investir no cultivo de drogas. Então, assim, muitas famílias eram expulsas, fugiam das suas terras e vinham para a cidade ali na tentativa de buscar uma certa proteção do Estado. E aí, na cidade, passou a se ter vários aglomerados de pessoas e muitas delas ali, obviamente, machucadas, né? Fragilizadas com aquele sentimento de ódio, de vingança. Elas tinham deixado tudo e passaram a viver sem nada na cidade. Tudo aquilo que elas tinham. E olha que comunidades, né, que eram formadas com todos esses sentimentos, né? E aí o Leonel, então, ele percebe a necessidade de se criar territórios de paz. Esses territórios de paz vão trabalhar os sentimentos de pertencimento, de comunidade, vínculos entre pessoas, né? Você tem ali, nesse momento, o padre Leonel como mediador da comunidade, da família, do governo, né? Em um ano ele conseguiu ter ali algum resultado positivo, mas questões muito pontual para o problema, para o tamanho do conflito muito maior que o país enfrentava, né? Várias outras medidas foram propostas nesse momento, né? Inclusive pelo padre Leonel, várias medidas foram propostas, mas eu queria destacar aqui esta preocupação que o padre Leonel teve o tempo todo de criar a cultura da convivência e da reconciliação. Dizia, precisamos criar a cultura da convivência e da reconciliação entre esses povos, né? Chegou um momento em que Bogotá, de forma especial, criou ali uma disciplina no seu sistema educacional, uma disciplina obrigatória de direitos humanos e pedagogia da reconciliação. E toda essa metodologia foi subsidiada aí, né, pelo padre Leonel, que depois cria ali uma fundação, a Fundação para a Reconciliação ali na Colômbia, onde tem a Espere como apenas um desses projetos desenvolvidos pela fundação, né? E aí, então, nesse contexto é que cria-se a Espere, Escola de Perdão e Reconciliação,
onde, a partir de uma metodologia muito alinhada, muito pensada, muito testada, objetiva-se ali a formar formadores, aquela ideia de multiplicadores. E para isso, nós precisamos fazer uma linguagem, estabelecermos uma metodologia, uma linguagem acessível a todos, uma metodologia que seja inclusiva em todos os aspectos, né? Sempre naquela perspectiva de manejar e ressignificar as memórias ingratas, porque estas memórias ingratas dentro de nós, elas afrontam os 3 S's da vida, né? O Padre Leonel defende isso, obviamente alinhado aí com todo um estudo por trás, afronta os 3 S's, né? Todas essas memórias ingratas afrontam os 3 S's que vamos denominá-los como sentido da vida, segurança de si e sociabilidade. O sentido da vida das pessoas é afetada quando essas memórias ingratas não são trabalhadas, como aquela situação de desmotivação para as perspectivas da vida, as dificuldades de compreender o que se passa comigo, o medo ali, né? E o modo de agir. As pessoas começam a perder o gosto de se empenhar por um ideal, né? Algo vital para uma vida em sociedade. A segurança de si também é afetada, a segurança sobre a sua competência profissional, pessoal, né, na interação com outras pessoas. A desconfiança sobre se sentir aceito, querido, amado, né, por outras pessoas. Né? Também a sociabilidade, que é o terceiro S, é algo que é afetado, né? Com a sociabilidade afetada, a gente desenvolve aquela síndrome da conspiração, né? Suspeita que existe formação de aliados contra nós, as pessoas preferem ali o isolamento, enfim, são reflexos, alguns desses males, né? Catalogados aí por esta ausência, por essas memórias ingratas, né? Que resistem e que controlam muitas vezes nós, no nosso dia a dia. Na SPERE são trabalhadas 4 dimensões do ser humano. Sabendo disso, 4 dimensões são trabalhadas. Uma é a dimensão cognitiva, onde ali você tem ferramentas teóricas, mas repito, sempre com uma linguagem muito inclusiva, né? Então aqui a gente tem fontes da psicologia, da filosofia, da sociologia, né? Sem ver justiça restaurativa. É engraçado, Rita, a gente vai percebendo com o tempo, muitas vezes nós estamos falando da mesma coisa com palavras diferentes, né? É tudo muito complementar e que bom. Acho que nós não podemos ter vaidade de quem veio primeiro. Nós temos que ter um compromisso com o resultado proposto por cada uma dessas práticas. Né? Então, a gente tem que se valer de tudo isso da forma mais inteligente, mais saudável possível. Né? Então, essas experiências, dentro do aspecto cognitivo ainda, né? Essas experiências trazidas pelas pessoas é algo muito importante também. Independe da escolarização, as experiências pessoais é importante para esse processo cognitivo, né? Então, assim, o perdão e a reconciliação, ela passa e requer ali esta compreensão de transmitir e refletir ali coletivamente as nossas experiências, tá? Uma outra dimensão trabalhada aí pela SPERE é a dimensão emocional, aprender a sentir e a perceber as reações emocionais. Ajudar as pessoas a sentir novas emoções, né? Isso é muito importante. Nós precisamos dar significado para tudo aquilo que sentimos, né?
Depois, os aspectos comportamentais é algo importante, é uma dimensão também trabalhada, gerar condutas novas para as vítimas, também para os ofensores, né? Uma mudança ali de comportamento frente às formas habituais de responder os maus tratos, as agressões que as pessoas são submetidas, né? Por fim, a quarta dimensão que a SPERE trabalha é a dimensão espiritual. E aqui é espiritual, mas não religiosa. É aquele aspecto que transcende, né, o ser humano, aquilo que a pessoa define o seu, com aquilo que permite as pessoas definir o seu projeto de vida, as pessoas a definir como vão passar aqui por este mundo, né? Qual legado que pretendem deixar para as pessoas mais próximas. Então, tudo isso passa pela espiritualidade, né? Porque eu sempre me incomodei com isso, Rita, que a gente tem que sair de uma fase da sensibilização para uma fase da ação, né? Para muitas bandeiras que a gente defende, as pessoas estão devidamente, não diria devidamente, mas estão sensibilizadas, mas se esbarra naquela pergunta, mas como? Né? Como promover a pacificação? Sei que perdoar é importante, mas como? O que fazer? Como ajudar? Como contribuir? Né? Então, a gente precisa buscar esse pragmatismo, e é isso que eu encontrei na SPERE, né? A SPERE, então, utiliza ali de ferramentas, são formações pensadas para grupos, aí, não mais do que 20 pessoas, sempre naquela perspectiva de formar formadores, de formar multiplicadores para essa ideia, né? Então, utiliza algumas ferramentas, como as ferramentas dos ambientes seguros, né? Onde se cria ali pequenos grupos com espaço ali de confiança e motivação, motivando as pessoas para uma partilha, né? A escutativa, que a gente tanto sabe da importância dela, o respeito pelo outro é gerado nesses ambientes seguros, né? O apoio efetivo ali nos momentos de crise, possibilidade de reinterpretar a sua própria biografia. O engraçado é que eu fiz o curso, a formação da SPERE, como eu disse, em 2016, e o ambiente seguro, que é um pequeno grupo de 3 pessoas, até hoje me acompanha esse ambiente seguro, né? Então, essas pessoas ainda são próximas e a gente sempre se encontra e tenta manter tudo aquilo que a gente vivenciou naquele período, né? Então, é algo importante. Também nessas formações, uma das ferramentas trabalhadas são as regras de convivência. A partir daquele espaço, elas aprendem a criar um plano de convivência. E que isso é replicado de uma forma muito fácil para a vida e para qualquer outro ambiente que a gente for inserir. A gente precisa aprender a criar um plano de convivência, né? São estratégias necessárias. Depois, as ferramentas de motivação básica, né? Aquela introdução dos elementos teóricos necessários ao desenvolvimento ali de cada um dos temas, sempre com uma linguagem acessível, né? Então, filmes, dinâmicas, textos com inspirações teóricas ali vão ser sempre elementos importantes, né? A importância da memória, né? A memória como ferramenta é algo também aí que tem que ser tratado, né? Não perder a sequência metodológica, são cursos que se estendem aí por mais de um encontro, então é importante a gente ter estratégias para isso também, né? Os símbolos, sociodramas ali, estratégias para reconectar ali o nosso sentido da vida, muitas vezes esquecido, né? Esse sociodrama nos ajuda muito com isso. Enfim, e as celebrações e os rituais. A gente entende que alguns momentos eles precisam ser vistos pelo aspecto da sacralidade. Impactar positivamente ali no processo psicológico das pessoas, né? Dar a devida importância para cada um desses momentos. E a SPERE é muito habilidosa, né? As metodologias são muito habilidosas
para criar esses momentos de celebração ali, de algumas dessas etapas. Enfim, esta é uma estruturação bem rápida assim, que eu posso mostrar para vocês do que a SPERE propõe. A cultura do perdão e da reconciliação, como a provocação inicial que eu fiz, né, que o padre Leonel nos faz, ela é uma estratégia poderosa, é a conclusão que a gente tem, e ela transforma não só pessoas, mas ela também transforma as cidades, transforma as comunidades. Foi essa experiência que o padre Leonel teve na Colômbia. E é isso que a gente precisa se importar, né? Essa preocupação com o coletivo. Porque o perdão ele vai ser sempre um exercício da nossa evolução humana. Assim como a ausência do conflito não é algo possível nas nossas interações, mas pelo menos aprender a lidar com isso, né? Aprender a lidar com esses conflitos em paz é algo que a gente tem sempre que buscar compreender e aprender. Por isso o perdão ele se torna uma virtude política e logo, eu acredito, né, baseado obviamente em outras fontes, que logo o perdão será um direito humano. Nós precisamos aprender a trocar as armas, as agressões pelas palavras. Porque muitas vezes essas violências todas, elas nada mais são do que os fracassos das palavras. E esse é um processo muito importante, esse é um passo muito importante para atingirmos o perdão, né? Precisamos aprender a negociar com os violentos. Precisamos aprender a negociar com os violentos. A SPERE, ela se torna um remédio muito poderoso, eu acredito e tenho percebido isso, para contribuir com todos os métodos adequados de tratamento de conflitos. As minhas mediações familiares no escritório, alguns casos em que a gente atua, a gente percebe essa necessidade e quão é enriquecedor quando a gente oportuniza essas pessoas a participarem da SPERE antes de qualquer decisão que elas venham ali ser convidadas a tomar. Então, ela está muito alinhada com a mediação, especialmente com a justiça restaurativa. É uma fase anterior da justiça restaurativa, porque o perdão ele é um processo individual. A reconciliação, não. O perdão, ele pode existir sem a reconciliação, mas a reconciliação só existe com o perdão. Então, o me reaproximar do outro, esse é um processo possível. É um processo possível e bom quando ele acontece. Mas eu não preciso deste processo para que o perdão possa ser compreendido e trabalhado, né? O Leonel ele diz que algumas falas dele é muito impactante nesse sentido, né? Ele traz para nós que sem perdão a paz não se sustenta. E eu fico meditando nessa fala e faz muito sentido, né? Sem perdão a paz não se sustenta. Nós não podemos ter uma pacificação que é meramente formal. Essa pacificação ela tem que ser substancial, né? Aquilo que ele falava no início, não é uma canetada, não é um projeto de lei, não é uma determinação que vai criar essa cultura. Isso tem que brotar aqui de dentro, né? Tem que brotar do interior de cada pessoa, né? E o perdão ele não muda o nosso passado. Mas quando eu trabalho essas memórias ingratas,
a chance de a gente mudar o nosso futuro, isso é muito, muito possível. Então, esse tem que ser o olhar que a gente traz aqui quando se fala de perdão. Tudo isso, Rita, eu acho que a gente precisa pensar, né? Pensar sem aqui não tem pessoas mais privilegiadas do que outras para pensar nesse assunto, não. Né? É uma construção diária pensarmos em estratégias, né? Juntar tudo isso que a gente conhece, tudo isso que a gente experimenta e darmos alternativa, né? Para sair daquele momento de dizer, sobretudo quando a gente olha para a justiça, né? O sistema de justiça é falho, se olha para o sistema criminal, então, a gente vai sempre ter aí muitos argumentos para dizer, para apontar as falhas. Já passamos por isso, né? É um consenso, né? O próprio STF já disse que é um estado de coisa inconstitucional, né? Então, o Estado brasileiro reconhece esse fracasso, mas e aí, o que podemos fazer? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Entender que trabalhar todas essas questões não exclui a justiça formal, mas ela sozinha não consegue verdadeiramente criar a paz, criar a pacificação que se espera. Né? Então, a gente precisa trazer esses complementos, fazer esses suplementos para todo esse processo. Então, queria deixar agora aberto para qualquer outra colocação, qualquer outra intervenção, e esta é a minha fala inicial. Espero que tenha servido para conhecer um pouco melhor a Espere. Eu sempre digo também que é algo que é muito difícil de explicar, é muito mais vivencial, né? Tem que viver para entender na essência aquilo que a Espere propõe. Ótimo, interessantíssimo. Eu fiz algumas anotações, eu nunca tinha escutado essa expressão memórias ingratas. Eu achei muito bonito, né? A gente que trabalha com a psicanálise usa a palavra inconsciente, o inconsciente, pronto, né? Mas eu achei muito delicado esse lugar dado a memórias ingratas, né? Porque é como se nesse momento pudesse ressignificar um lugar, algo que já tem um espaço que o balize. Achei muito interessante mesmo. Eu vou deixar a palavra para todo mundo falar, mas assim, eu acho que nós temos coisa para conversar aqui para todo sempre, né? Para todo sempre. Mas vou deixar o microfone aberto, não sei se tem pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Por enquanto, nós estamos cheios de elogios aqui. Deixa eu ver a primeira pergunta. Bom, estão te elogiando, estão falando no sentido da vida, segurança e sociabilidade, né? Ana Luísa fez a demarcação dos 3 S's. Estão falando que é uma revolução, achei interessante. Alguém falou que logo no começo da sua fala já tinha uma revolução, né, no sentido do pensamento a respeito de. Né? Agora tem uma primeira pergunta que diz assim: como fica a reparação de danos dentro da proposta da Espere? Perfeito. Aquilo que a gente já vinha apresentando, né? A justiça ela não é excluída desse processo, a justiça formal, mas nós temos espaços para ressignificar também a entrega dessa justiça. No próprio processo judicial, temos ferramentas para incluir não só a Espere, mas especialmente a justiça restaurativa, que também vem aqui muito alinhada, muito casado com a proposta da Espere, tanto que nas formações, Ritas, a Espere é um módulo de preparação para a justiça restaurativa. Né? Então, todas as formações aqui elas são alinhadas nesse sentido. E a justiça restaurativa é que vai dar respostas para isso. A gente compreender ali que a pena é diferente de responsabilização. Né? E nós precisamos termos criatividade para buscarmos boas responsabilizações.
né? Uhum. E aí passa também pela reparação do dano, né? Mas uma coisa não exclui a outra de modo algum. Guilherme, eu não sei se o pessoal vai concordar comigo, mas eu fico pensando que o nosso conceito interno, geral, de justiça, ele é o conceito da vingança mesmo, né? Porque toda e qualquer situação que a gente vê, a própria expressão, o que você quer? Eu quero justiça, né? Eu quero justiça. E esse conceito dessa justiça normalmente passa por aquilo que o outro será punido, ponto, né? Sem que esse outro, sem que o próprio contexto seja reavaliado, seja analisado, ou até o que essa punição ao outro vai restaurar da sua própria vivência, né? Eu acho que é muito interessante, uma coisa que a gente vê na televisão, né? Qualquer situação, da menor a mais grave, da mais simples a mais grave. O conceito de justiça é esse, né? Então, eu acho que é mudar um paradigma mesmo, né? Tem um tanto de mãozinha levantada aqui, ó. Vamos lá. Vou na ordem que está na minha frente aqui, tá, Suzana? Vou abrir primeiro para você. Está na ordem de visão, tá, gente? Está na ordem de visão. Obrigada. Doutor Guilherme, eu gostaria de saber o seguinte, você me falou uma coisa que muito me interessa, que é a respeito da evasão escolar na ausência do perdão. Como é que... Eu gostaria muito que você, inclusive, o senhor ou você, né, me desse uma bibliografia a respeito desse assunto. Tá? Se tiver, eu gostaria muito. Com certeza. Porque é muito sério isso, né? A questão do perdão, assim, é uma coisa que é muito mais profunda do que a gente possa... não é um perdoar, é nas entranhas. Essa também nunca ouvi falar na memória ingrata, que foi tão sensível, porque a pessoa que... A ingratidão é aquilo que você não reconhece, você não é grato, porque em algum momento você não foi acolhido. Então, você não se sente acolhido, você não se sente seguro, você não se sente abraçado, né? E também um outro momento que você falou sobre a inclusão, porque tem a inclusão, é aquele que é inserido e é o que é o incluído, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quem está inserido não está incluído, né? Então, inclusive, nos incluirmos na vida, porque muitas vezes nós nos excluímos, né? E então, apenas isso, assim, que eu queria... Eu fiquei muito sensibilizada, assim, com essa expressão, memória ingrata. E se você puder me dar uma bibliografia, eu agradeço. Muito feliz de estar aqui. Suzana. Obrigado, Suzana, pelas suas colocações. Você me permite até dizer que a La Fundação, né, ela criou essa fundação que é a mantenedora da Espere, ela desdobrou a partir deste ideal chamado Escola de Perdão e Reconciliação, metodologias para várias outras realidades, como, por exemplo, a pedagogia do cuidado, que, embora tenha este nome, né, de pedagogia do cuidado, mas aqui está trazendo toda essa estrutura da Escola de Perdão e Reconciliação para uma intervenção escolar. Não se limita a uma disciplina. Então, tem várias instituições. Hoje, a Espere está em 18 países, né? Então, tem várias instituições que tiveram a oportunidade de fazer essa intervenção escolar em toda a sua estrutura, adotando a metodologia da Escola de Perdão e Reconciliação, tá? Então, é algo muito bem estruturado. A própria Unesco abraçou este projeto, né? A Espere foi premiada em vários momentos, mas essas intervenções são sempre um projeto de destaque em todos os projetos realizados por eles, né? Convido vocês a conhecerem o site da instituição. Posso colocar aqui o link, e lá tem um desdobramento desses projetos com muito materiais interessantes para serem acessados. Então, é uma formação.
uma formação dos profissionais daquela unidade e tem também ali uma assessoria por um tempo determinado, né, com todo um suporte que é feito a partir dessas intervenções. Tá? É algo muito estruturado. Uhum. Ok, então eu vou aguardar o site, porque esse assunto me interessa muito. Muito obrigada. Filha, disponha, agradeço. Elis, você agora então. A palavra é Boa sua. noite. Boa noite, querida. Eu sou aqui de Palmas, já tive o privilégio de participar da SPERE por 2 vezes com o professor Guilherme. Parabéns, Guilherme, pela apresentação. Acho que você superou a mestra lá, viu? Eu tive a oportunidade, no primeiro momento que eu participei da SPERE, né, de vivenciar uma experiência muito interessante. Como vocês percebem, já estou de cabelos brancos, né? Já vou para 60 anos, e por mais de 55 anos, né, eu convivi com uma memória ingrata aqui, né, com a minha mãe biológica. Eu sofria pelo fato dela ter me dado, né, e eu não ter tido o direito de conviver com meus irmãos. Né? Então, eu fui adotada de uma forma assim, muito... Toma aí, que o filho é teu. E me enganaram, né, pela minha vida inteira, que eu era filha dela. Embora eu tivesse muitos momentos assim de ter quase certeza, mas foi uma dúvida. Então, realmente, eu não me sentia incluída nessa família. Mesmo depois que minha mãe adotiva faleceu, meus pais adotivos faleceram, eu não conseguia chamar a minha mãe de mãe, e nem minhas irmãs de irmãs. E só depois da SPERE, né, depois de conviver, que o momento que a gente fez toda a formação, eu trabalhei com essas memórias ingratas e com o fato de poder perdoar a minha mãe, né? E eu acho que ela nem sabia disso. Então, eu saí daqui de Palmas, fui a São Paulo, né? E lá a gente teve uma conversa, e aí a gente teve momentos assim, né, de muita emoção, e de eu poder perdoá-la, né? E assim, eu agradeço muito. E interessante que eu sou uma pessoa que vive assim, espiritualmente, né? Vivi dentro da igreja desde pequena, sempre ouvindo falar de perdão, de perdão, de perdão. Mas essa forma de trabalhar o perdão é completamente diferente do perdão que a gente ouve falar, né? Da forma religiosa, né? É uma coisa realmente muito espiritual, né? É diferente. E quando fala aí sobre essa questão, acho que foi a Suzy, não sei quem foi que perguntou sobre a questão acho que foi aqui, acho que sobre a justiça, não me lembro mais como foi a questão. Recentemente eu trabalhei com os meninos no sistema socioeducativo, né? Nas unidades de internação aqui do Tocantins, Gurupi e Palmas, com um projeto de poesias, né? E na construção das poesias é muito interessante assim como a palavra perdão, né? A necessidade que eles tinham de pedir perdão, e as poesias quase todas, né? Tinha a palavra perdão. E aí eu fiquei pensando, eu ia até te procurar, Guilherme, para a gente conversar um pouco sobre essa questão, né? Porque como o FINASE prevê a justiça restaurativa, né? Os círculos de diálogos, né? Aí eu fiquei pensando, eu acho que seria interessante a gente trabalhar também a SPERE com esses meninos, tá? Muito obrigada por a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Elis, por participar, por compartilhar aí com o pessoal a sua experiência, né? Elis sempre muito ativa aqui, e é uma destas multiplicadoras da SPERE aí, a partir da experiência que ela viveu. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Marco, a palavra agora é sua. Obrigado, Rita. Bom, Guilherme, primeiramente, muito obrigado, né, pela fala. Eu acho que eu pude anotar aqui muitas colocações suas, né, muito ricas, e eu tenho certeza que nessa noite muitos de nós vão conseguir fazer isso relacionando, claro, né,
com as reflexões aí das áreas de interesse de cada um. É um assunto que permeia, eu acho que todas as relações humanas, né, de todas as maneiras, e que é tratado em vários pontos de vista, né? A questão de como construir o perdão, né? E é isso que eu queria, assim, né? Que você pudesse falar um pouco. Eu não sei como que a Espere, né? Ela consolida essa questão nesse conhecimento que ela trabalha, né? Como que se constrói o perdão, né? Se a gente for na filosofia, a gente tem várias, né, definições e reflexões a respeito disso, né? O que se diz, o perdão só acontece quando há o esquecimento, né? Aí o outro diz, não, né? O perdão acontece quando há uma cumplicidade no coração, enfim. Essas questões que vão além, não é? Que a gente ficou muito bem colocada, né? A forma em que o perdão interessa para esse trabalho da Espere, né? E como que essa variedade assim, né, de olhares, porque eu acho que deve ser importante, eu imagino, né, para a Espere, que o perdão seja compreendido, né? Porque eu acho que é o objeto, né, de todo o trabalho de vocês, né? Enfim, era só essa questão aí. Eu não sei se é pertinente pontuar a respeito, viu, Guilherme? Mas só para tirar essa dúvida. Obrigado, Marco, pelas palavras, pelas colocações, e é sim relevante a gente pensar nisso, né? De onde partimos para falar do perdão, né? E aí, certamente, a gente tem a clareza de que a gente precisa racionalizar a compreensão do perdão. Acho que esse é o primeiro ponto, né? A partir do conhecimento dessas memórias ingratas, a gente saber que aquilo aconteceu, né? Não podemos nunca nos enveredar para o campo da negação, né? Aquilo aconteceu, mas precisamos racionalizar quais são as consequências, do significado que conseguimos dar aí naquele momento para aquilo que me aconteceu. Então, passa muito por essa lógica da ressignificação destas memórias ingratas, né? E assim a gente consegue construir, né, um bom relacionamento com estas memórias, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Abraçar as nossas limitações, as nossas fragilidades, né? Mas, ao mesmo tempo, saber que elas não nos condicionam, né? Muito pelo contrário, nós temos uma oportunidade de construção do futuro, mas conhecer o passado é necessário. Então, o perdão liberta também. Certamente, certamente. Ele é esse libertar de almas, né, de corações, o nome que vocês quiserem dar, para um novo momento da vida do sujeito, sem dúvida. Ótimo. Muito obrigado, viu? Disponha. Obrigada, Marco. Agora vou pedir para a Julieta falar. Guilherme, só te fazer uma pequena apresentação. A professora Julieta é professora do IMA e é uma das coordenadoras do curso que nós vamos ter aí, que é o curso de mediação familiar, né? Do qual você vai estar abrindo de forma majestosa e impressionante, né? E cativante também, que no seio das famílias, então, nós temos isso todos os dias e todas as horas, né? Então, só pode fazer a apresentação da professora Julieta. Obrigada, Rita. Obrigada, Rita. Obrigada, Guilherme, professor. Eu estou, assim, muito feliz de poder estar escutando, né, as suas palavras aqui, estar participando dessa conversa. E eu fico pensando, assim, cheia de ideias, assim, e verificando cada vez mais como é que isso está tão associado, né, à mediação. E quando a Rita pensou no seu nome e me apresentou o tema, e eu fui pesquisar, eu falei, gente, isso é o que a gente trabalha, né? E hoje muita coincidência, hoje de manhã eu tô fazendo uma mediação que já tem, assim, tem muito tempo,
e é aquele movimento que as pessoas dão 5 passos, mas voltam 30. Eu liguei para uma mediadora que já está aposentada, mas, enfim, ela sempre me socorre, e ela trabalha muito nessa linha, né, de ressignificar, porque ela é psicóloga também, a Rita conhece. E eu falei, olha, essa pessoa não avança porque está sempre voltando naquilo, não dá um novo significado, é aquele disco arranhado, é aquela ferida, né? Eu não trouxe essa figura linda, né, de memórias, mas eu falei da ferida que está sempre ali, e isso não consigo avançar em nada porque a gente está sempre retornando, né? E eu preciso de alguém para me ajudar a tratar. Ela falou, não, vou criar um espaço para escutar, para deixar a pessoa, quem sabe a gente faz um trabalho, e ela usa muito essa linha do perdão também. E eu fiquei pensando como é que a gente precisa disso, né, nos casos de família, e a gente precisa disso nos casos de violência doméstica também, né? O que acontece? Praticamente todos os casos que a gente atende hoje têm a questão de uma medida protetiva, né? E por si só isso não resolve nada, né? Porque isso o agressor, muitas vezes ele está com muita raiva, porque ele não entende aquilo que qualificam como violência, para ele não é uma violência, porque ele não entende que é uma violência. A mulher também, ela se fecha em torno de uma medida e também não significa nada. Enfim, e a gente não consegue resolver nada da convivência, da pensão e de nada, e fica todo mundo paralisado. Então, eu fiquei pensando, será que existe um projeto desse vinculado a uma questão de uma vara criminal, por exemplo, de violência contra a mulher? Porque tinha que existir, né? Senão a gente tem que levantar isso agora, né? Mas assim, eu fiquei pensando como é que a gente precisa realmente de trabalhar isso, né? E tem um livro que eu lembro que numa primeira formação de mediação a gente trabalhava esse livro que chamava O Poder do Perdão. Não sei se você conhece. O autor fala muito no perdão, não é nem o perdão do outro, mas primeiro você se perdoar, né? Por aquilo que às vezes na sua vida não saiu como você gostaria, como você planejou, mas você precisa se libertar daquela mágoa até para que você possa vislumbrar um futuro, né? Porque o perdão, a mágoa, né? Você ficar remoendo aquilo e contando sempre aquela história, e você vê que quem tem uma mágoa é impressionante quando a gente está atendendo os casos, a pessoa ela conta o dia, o horário que aconteceu, ela lembra, né? Quer dizer, aquilo tá ali guardadinho na caixinha, né? Que ela tá só esperando, né? Quer dizer, aquilo é uma nuvem, né, gente? Negra, aqueles desenhos que a gente vê andando, a pessoa anda com a nuvem em cima, né? Então a gente precisa se libertar, né, gente? E o perdão é isso, né? É para si e para o outro, né? É para a vida, né? Então que lindo, que riqueza poder estar aqui, que presente. Muito obrigada. Eu agradeço, professora. De fato, a gente tem sempre essa preocupação, né? Essa responsabilidade, na verdade, quando a gente conhece ferramentas como essa, de poder tornar isso útil onde eu estou, ou nos locais onde eu participo, né? Essa sempre foi uma angústia minha, e a gente vem tentando também aqui dar passos nesse sentido. Nós temos aqui boas experiências na Defensoria Pública aqui do Estado de Tocantins. Foi feita uma formação, as primeiras formações foram feitas voltadas para defensores e servidores da Defensoria Pública. Então, lá nos espaços no centro de mediação que eles fazem, que eles realizam, e também de justiça restaurativa, sempre que necessário, eles incluem as metodologias da SPERE para determinadas situações.
Então, eles já conseguem fazer este alinhamento, né? Por isso que eu disse, a SPERE, ela é muito, muito complementar para todos os métodos adequados de tratamento de conflitos, né? Ela pode ser autônoma, mas ela também se encaixa muito bem para os trabalhos com todas essas outras ferramentas que temos aí disponíveis, né? Então, é possível sim. Bacana. Obrigada. Cadê Guilherme? Ana Luísa, a palavra agora é sua. Obrigada, Rita. Boa noite a todos. Professor Guilherme, assim, numa expressão usando só vogais, uau, tudo isso que você disse, assim, eu acho que lá para 10 minutos da sua fala eu já estava super encantada. E é exatamente isso, encantamento. Só que eu queria abordar um pouco a questão da segurança pública. Me chamou muita atenção a abordagem que o senhor colocou, e eu fiquei pensando, por exemplo, nas UPPs, né, Unidade de Polícia Pacificadora no Rio, como que foi uma medida de fora para dentro das comunidades e como que isso não resultou em efeitos práticos, né, principalmente ao longo do tempo. Se deslocou o tráfico de lugar, mas não se resolveu o problema do tráfico. E dois, complementando o que a Julieta, né, a professora Julieta, ela está me dando aula, colocou, em se tratando de questões não só de violência doméstica, mas, por exemplo, de pedofilia e abuso, se haveria alguma forma de tentar ressignificar isso, alguma metodologia que pudesse me indicar, assim, porque é bem triste isso, é bem recorrente e a sociedade ignora esse tipo de coisa. Perfeito. Obrigada. Obrigado, Ana Luísa, pelas palavras, pelas considerações. E aí a sua fala está muito alinhada a uma pergunta que sempre fazem, né? Qual o limite de tudo isso? Né? Até onde eu posso sugerir medidas como essa? E aí a gente tem que entender que nós temos que romper a barreira do irrecuperável, a barreira do irremediável, né? Agora, o que nós não podemos em nenhuma dessas situações, querer induzir o resultado daquilo. Em outras palavras, né? Os professores aí de mediação sabem muito bem disso. Às vezes o acordo ali é uma consequência, né, na mediação, mas eu não posso desconsiderar o processo que eles fizeram, né? As provocações que foram realizadas para uma mudança de perspectiva na vida daqueles sujeitos, mesmo que não haja acordo. Então, muitas dessas experiências são utilizadas para conflitos de maior gravidade, né? Então, não tem um limite. Obviamente que nós temos que ser criativos. Eu acho que quem lida com conflitos, a criatividade é um requisito, né? Nós temos que ser criativos. Nunca a mediação será da mesma forma, nunca um círculo será da mesma forma, da mesma maneira. As práticas aqui da SPERE, eu tenho que ter todas essas ferramentas à minha disposição e utilizar da forma mais criativa possível para cada caso e para cada sujeito. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada, Guilherme. Maria Cláudia, a palavra agora é sua. Boa noite, gente. Eu queria falar rapidinho só de experiência própria. Eu já tive que perdoar algumas coisas na vida. E uma coisa que a Julieta falou aí, que eu acho às vezes que é o caminho contrário, é mais fácil. A gente fala muito de perdoar para ressignificar. O meu caminho foi o contrário. Eu ressignifiquei para perdoar. Eu acho que quando a gente vai puxando as memórias ingratas, a gente tem que tentar mudar esse exercício e começar a puxar as memórias gratas também. Porque a gente geralmente tem muitas memórias gratas também. E a partir do momento que você vai puxando as memórias gratas, elas vão se colocando acima das ingratas,
você vai ressignificando tudo aquilo que você viveu, e aí quando você percebe, você já perdoou. Então, eu acho que também esse caminho contrário, porque é o que eu falo, perdoar não é esquecer. Se você esqueceu, você não está perdoando, você está com problema de memória, é outra coisa. Então, assim, perdoar não é esquecer. Perdoar é compreender aquilo que você viveu. É um ato de compreensão, eu acho. Aí você ultrapassa, sabe, aquilo, a partir do momento que você ressignifica, que você passa a compreender o que você viveu, eu acho que o perdão vem muito mais fácil. É só uma fala mesmo de uma vivência minha. Eu acho que ressignificar, para mim, veio antes. É isso só. Obrigado. E faz todo sentido, né? É isso mesmo. Acho que são duas coisas que caminham juntas, né? Essa construção do perdão e a ressignificação é um processo tudo junto e misturado e que a gente vai tendo a oportunidade de vivenciar. Acho que o primeiro passo é se permitir, né? Se permitir a iniciar um processo, né? E isso é o pontapé inicial. Mas obrigado pela sua contribuição. Obrigada a você, professor. Mas eu falando com o microfone desligado é difícil, né? Então, assim, Suzana, Suzana, Suzana. É assim, né, gente? Voz sem som é uma voz solitária. Desculpa, gente. Suzana, a palavra é sua. Você quer falar de novo? Vamos Serei lá. breve. Não, eu falaria muitas coisas. Com certeza. Mas, né? Ficaríamos aqui para todo, né? Nossa, viraríamos à noite. Mas é só para eu poder... eu fiquei muito feliz com essa fala da Cláudia, porque eu vou contar brevemente. Eu estou me formando em arte terapeuta. E ontem teve uma vivência, uma live, que elas pediram para a gente expressar através de uma arte terapia, de uma arte, né? O que a gente espera da arte terapia. Aí eu fiz porque é uma coisa bem simples, né? Arte terapia, eu fiz aqui uma montagem que eu usei umas crianças, assim, imagens de crianças felizes, e colei um céu, é uma coisa assim. Aí dividiram as salas, os grupos lá, e as pessoas começaram a falar da criança ferida. Aí eu falei assim, olha, eu não acho que a gente tem que resgatar a criança ferida. A gente tem que buscar a criança feliz que todo mundo tem dentro dele. Né? Porque essa é a parte mais importante, assim, não é ficar amargando, sabe, isso que a Cláudia falou, no que é ruim, porque o que é ruim a gente sabe, e a gente sabe a potência do ruim, né? Mas então eu falei assim, olha, somos todos variações do mesmo tema, sabe? Que é uma coisa que a gente usa muito na música, que é aquela música Greensleeves, ela tem 12 variações sobre o mesmo tema. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção em nós, porque antes de sermos mediadores, de desejarmos o perdão no outro, a gente tem que voltar para nós mesmos, sabe? E olhar como é que está como é que o quarto está aqui, se está arrumadinho, né? Mas então é isso, é dar a mão ao que é bom, porque ele ilumina o que não está bem. Porque ele ilumina o que não está bem, né? E eu acredito que nessa proposta aí da Esther, que é por aí que a gente tem que buscar o perdão, é buscando as coisas boas, para trazer para a memória as coisas boas, para que ela se sinta compensada, né, pelos momentos difíceis que todo mundo passa, né? Então é isso. Eu adorei, viu, Cláudia, sua fala, porque eu estava tão solitária na minha fala, assim, porque ficou todo mundo assim, eu nunca tinha pensado nisso, assim, de repente a Cláudia foi lá e... Fora do grupo de arte terapia, foi lá e resolveu. É muito interessante, eu te agradeço também, porque nem todo mundo compreende isso, né? Às vezes as pessoas falam comigo assim, nossa, mas é muito difícil perdoar, toda construção é complicada, não tem nada fácil, mas é o melhor caminho. Eu acho que a memória ingrata não leva a gente a nada, a gente tem que mudar essa memória mesmo, porque é o melhor caminho que tem. Então, é isso aí. Boas recordações. É isso aí. Muito obrigada. Professor, o site, por gentileza, tá todo mundo aqui desesperado para saber o site. Vou colocar hashtag aqui. Memórias Ingratas.
Tá certo, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui, Guilherme, espera só um pouquinho. Bom, mais uma vez, parabéns, achei maravilhoso. O José Brito quer falar alguma coisa? Que tem algumas colocações dele. Ele quer falar para além da escrita, com a palavra falada também? Quer, José Brito? Acho que não. Eu acho que ele perguntou, Rita, parece que eu fiz uma síntese aqui, se pode ser aplicado em que tipos de comunidades. Eu li uma pergunta assim. Eu não cheguei lá embaixo, não. Estou lá em cima quando ele pergunta... Bom, ele faz uma afirmativa e pergunta sobre como é que teremos violência. Mas vamos lá, se você fez aí, faça para nós, Julieta, por favor. Que tipo de comunidades podem ser aplicadas à metodologia da SPERE? Ótimo. Podemos entender da seguinte maneira. Onde houver ser humano e houver conflitos, lá cabe, né? Na Colômbia, obviamente, que a referência, né, onde o nascedouro de tudo isso, temos lá mais de 220 escolas do perdão, né? Na verdade, centros, eles chamam centros de conciliação, perdão e reconciliação em vários municípios diferentes. E existe também, a gente tem que ter essa clareza, muitos desses centros, eles ficam por um certo período, né? Ele cumpre o seu papel por um certo período e eles são reabertos, ou outras experiências em outros lugares vão sendo iniciadas, né? Então, para a gente compreender, porque muitas vezes quando a gente fala de uma criação de um espaço, a gente quer acreditar que aquilo é para sempre, né? E que se não ficou permanentemente é porque não funcionou, né? Então, essa é a experiência que a gente já tem lá dessas comunidades lá, né? Aqui no Brasil, de forma mais específica, houve várias tentativas de inserir a SPERE e o fundador sempre teve a preocupação de vincular ao projeto da SPERE às universidades para que não se perdesse essa base teórica, que ela é muito importante, né? E que também fosse serviço de pontos de apoio, porque a gente difunde as boas experiências que vão sendo conhecidas ao longo do tempo. Então, a gente precisa ter um espaço para dizer o que estamos fazendo de bons resultados, né? Também aquilo que não é tão bom assim. Então, esse aprendizado coletivo, ou melhor, esse aperfeiçoamento coletivo, que é algo que tem que ter, e aí qualquer lugar a gente pode criar essa oportunidade. Entendi. Onde o ser humano estiver, né, Guilherme? Isso. Aqui no Brasil tem, Guilherme, a pergunta da Ana Luísa. Nós temos aqui no Tocantins, vinculado ao Centro Universitário Católico do Tocantins, onde nós estamos nesta fase, né, de formações, de criar multiplicadores, né? Em alguns momentos fizemos com alguns atores da Justiça, Defensoria, Ministério Público, mas eu acho que o mais importante, e nós estamos nessa fase agora, é de ser uma entrega para as comunidades, né? Claro. Para as comunidades, acho que a legitimação de tudo isso, como o Padre Leonel nos ensinou, vem deste empoderamento das comunidades em todos os níveis aí. A gente precisa dar esse passo. No Rio de Janeiro também temos algumas experiências lá. Aqui em Belo Horizonte, o Centro Cultural de Brasília, em BH, né, dos padres jesuítas, a gente tem isso catalogado, que tiveram também algumas experiências desses projetos ali, né? Enfim, não é tão recente a chegada aqui no Brasil, mas estamos dando passos ainda para consolidar tudo isso.
Ótimo. Agora, Pode falar, Julieta. José Brito levantou a mão. Sim, agora eu consegui. Alô? Pronto. É questão de adaptação ainda, né, nos meios tecnológicos, né? Uhum. Boa noite a todos, tá? Boa noite. E gostaria de parabenizar o professor Guilherme, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, né? E eu sou admirador dele, né? Pela sua juventude, essa vivência que ele tem, muito experiente, engajado nessa questão social em si, né? Além de ser professor aqui do Tocantins, na Universidade Católica, né? Então, é só dar um ênfase ao professor, que ele já me conhece bastante. Nós procuramos, em grande parte da vida, né? Primeiro, ponto, né? Qual o sentido da nossa vida, né? Que sentido nós queremos dar à nossa vida? Então, é um ponto nosso humano. Outra coisa é a questão de termos um caminho a seguir, né? E o que pretendemos neste caminho, né, professor? Então, eu vejo e participo de palestra, eu vejo nós discutindo o óbvio, né? Ou seja, até porque se pega primeiro em parte os conceitos das nossas palavras na gramática, né, do português nosso brasileiro, né? Então, muitas vezes as colocações erradas. Amar, a palavra amar é uma das colocações mais erradas que nós brasileiros, né, fazemos, e quando o conceito básico está ali definido, né? Então, o que eu quero só relatar é o fato de que nós humanos, né, pelo menos nós brasileiros, que eu já tenho um conhecimento um pouco do nosso povo, da cultura e da vivência, né, entre separar o joio do trigo, né? Ou seja, vamos nos analisar primeiro, vamos nos conhecer primeiro, né? Porque se nós não tivermos esse princípio inicial, vai ocorrer todas essas violências, todas essas consequências humanas dentro do nosso país que nós estamos vendo, né, professor? Seria isso apenas, tá? Obrigado, senhor José Brito, pela presença. O José Brito é um militante aqui da comunidade onde ele está inserida, né? Você é uma pessoa sempre muito altruísta e preocupado com todos aqueles que estão próximos. E de fato, é importante a gente pensar nisso, e você me permite também, com sua pergunta, responder a algumas indagações que talvez vocês fizeram aí mentalmente, de dizer, mas será que, até que ponto isso não avança para uma seara da psicologia, especialmente dos procedimentos terapêuticos, né? Tem uma frase na Espere que a gente diz que não é uma terapia, mas os efeitos são terapêuticos. Então, por isso, esse cuidado metodológico ele é muito importante para que as pessoas saibam o limite, né, daquilo que é possível ser transmitido, que é acessível a todos. Então, tem essa preocupação. E aí a gente aprende com isso, seu Brito, que o sentido da vida não é uma definição comum. Cada um tem a sua própria definição desse sentido da vida, né? Nós não temos aqui a pretensão, e nunca poderemos ter, de querer aconselhar ninguém. A Espere, em momento nenhum, vai propor aconselhamentos, né? Não. A construção aqui ela é muito individual. A construção é muito individual. A gente apenas tem ferramentas para aprender a retomar ou a reconhecer tudo aquilo que é importante para nós, né? Para as nossas necessidades humanas aí que vão emergindo durante a vida, tá? Então, é isso que eu queria deixar aí para vocês, mas obrigado por sua participação.
Obrigada, Zé Brito. Guilherme, eu queria fazer uma pergunta, né? Assim, me parece que a gente está falando aqui hoje o tempo todo, né? De todo um eixo, né? De toda uma estruturação, né? Da SPERE, da metodologia, do pensamento, né? Daquilo que é princípio mesmo para poder sustentar, né? A metodologia em si. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você fala em formação, essa formação ela tem uma data, ela tem um tempo, ela tem um período, ela tem critério de entrada, é assim, uma coisa mais básica, assim, essa coisa mais formal mesmo que eu estou te perguntando. Certo, certo. Hoje, nós temos aqui no Brasil poucas pessoas com habilitação para esta formação, né? Quando a gente fala em multiplicadores, são multiplicadores de algumas metodologias que são ensinadas, né? Para aplicar algumas dessas metodologias. Mas para ser formadores, tem um rigor aqui também para isso, né? Então, hoje, depende muito as aberturas de turmas para essas formações. A gente sempre tem que ter um suporte das instituições, no nosso caso aqui do Tocantins, né? Por isso a importância do Unicatólica, porque não dá esse suporte financeiro de termos esse formador aqui para dar continuidade a esse projeto. Já nos próximos meses, nós já teremos aí outras pessoas habilitadas aqui na região para dar esta formação, né? Então, é isso. Agora, o público é muito variado. Para a nossa experiência aqui do Tocantins, a gente sempre abre para a comunidade, de uma forma geral, e também para algumas pessoas que, nesse momento, a gente considera que são pessoas chaves para poder para não perdermos, né, esta ideia. Então, por isso que, neste momento, foi convidado a Defensoria Pública, Ministério Público, algumas lideranças, para que a gente não perca. E uma coisa que a gente tem percebido, Rita, você, enquanto formadora, deve ter essa experiência, né? A gente não consegue vincular instituições, a gente vincula pessoas, né? Então, nosso desafio é encontrar pessoas estratégicas dentro das instituições ali que a gente entende que é importante difundir tudo isso. Esse é o desafio. E esse é o desafio nesse processo todo. Que bom. Ótimo, interessantíssimo, porque eu já vinha te fazer um convite, né? Para você trazer para nós aqui no IMA, né? Nós temos um grupo, com certeza, que vai beber do seu saber e vai ficar muito interessado, até porque eu acho muito interessante quando você fala dessa comunhão mesmo, dessa complementariedade, que eu acho que é muito importante, né? Assim, para nós que queremos a mesma coisa, né? Então, assim, já vou te fazer um convite, então, você já está convidado, tá? Para vir trazer para nós, para o IMA, né? Que vai ser uma alegria para nós, vai ser uma honra para nós, né, gente? Vai todo mundo participar, né? Com certeza. Fico lisonjeado, vamos conversar sim, é um prazer, vamos fazer isso acontecer, reacender, né, a SPERE aí em BH, né? Vamos entender como está isso e criando estas comunidades que são importantes. Isso, porque eu acho que é assim que, né, essa coisa de passar um para o outro também só passa quando a formação, a informação por si só, ela se perde. Né? Assim, ela tem que passar por dentro de cada um de nós para poder sustentar mesmo. Né? Perfeito. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Peraí, por gentileza, Rita, pergunta ao professor se na FAGÉ tem o curso. A FAGÉ, eu acho que é dos jesuítas, né? Faculdade dos jesuítas. Confesso que eu não sei qual é a instituição especificamente, né, aí em BH. Eu sei que é uma instituição ligada à Escola dos Jesuítas, mas é uma informação que eu posso transmitir depois com mais clareza para que vocês possam buscar. E até eu também tenho essa curiosidade agora de conhecer aí quem são os colegas que estão trabalhando aí, em que pé estão, e para a gente somar esforços, né? Tem um pessoal em São Paulo que é ligado ao Colégio Dom Silvério, é o Colégio Marista, né? E esse pessoal do Colégio Marista é ligado aos jesuítas em Belo Horizonte e eles dão, de verdade, não é uma formação, acredito que não seja uma formação, né? Mas tem um curso, né?
apresentação, melhor dizendo, né, dessa ideia, né, do perdão e reconciliação. O grupo vem de São Paulo, quer dizer, o Pilar lá em São Paulo, e o pessoal dos jesuítas aqui se reúne e trazem essa ideia, né? Isso aí. Mas agora quem vai trazer é o IMA. Muito bom, Rita. Gostei da ideia. Vamos conversar. Somar. Não é? Vamos somar. Uma alegria imensa poder estar aí com vocês, ter outros momentos aí para a gente dialogar, né? Sem vaidade nenhuma, porque eu acho que a gente tem muito mais a trocar mesmo experiência. Acho que isso não é uma retórica vazia, não. A gente precisa partir desse ponto, É porque eu acho que isso é um dos pilares, né? Assim, esse é um dos pilares, essa troca, essa complementariedade, né? E o lugar do outro, né? Assim, esse respeito ao lugar do outro, esse reconhecimento ao lugar do outro, eu acho que é o que nos sustenta mesmo, né? Então, gente, eu fiquei muito feliz. Eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta, além de agradecer, porque eu sei que todos querem agradecer. Guilherme, abrir para você falar mais alguma coisa que você queira. Porque se a gente deixar, nós vamos ficar aqui até amanhã, sabe, gente? A gente sabe disso, nós vamos para o ó, né? Porque diálogo... faz o que gosta e o que ama, esse é o resultado, né? Esse é o resultado. E a alteridade busca relacionamento, né, Guilherme? Verdade. Eu acho que a alteridade busca relacionamento, né? Então, assim, a gente não para de fazer exercício da alteridade, né? Eu acho que isso vai ser um prazer. Então, gente, eu só quero perguntar se alguém quer falar mais alguma coisa. Sim, eu gostaria. Pronto, pois não, Brito. Professor, só uma colocação que eu vi até recentemente, essa frase, né, que inclusive tem uma animação, um filme, que é uma animação interessante, né? Mas a frase se diz o seguinte, lá, né, em referência àquela situação: levante suas palavras, não sua voz. É a chuva que faz as flores crescerem, não os trovões. Né? Por aí. Isso aí eu acho que o IMA poderia, né, levar essa bandeira, porque aí sim, quem sabe, certeza, Brito. Todos os conflitos, né, humanos. Com certeza. Você sabe, Brito, que nós temos aqui no IMA um slogan, um princípio escrito que fala que a palavra se presta a tudo, inclusive a mudar histórias, né? Então, acho que é um complemento disso que você está falando, né? Nós estamos falando as mesmas coisas. Mesma língua. Né? É isso. A mesma língua. É isso. Mas eu quero agradecer imensamente. Eu saio daqui muito mais abastecido, com as boas energias, com as experiências de cada um de vocês, né? Com acolhimento, né? Olha que se sentir acolhido a tantos quilômetros de distância é porque a conexão é forte, né? Isso, o sinal do Wi-Fi aí tá forte, muito bom. A gente sente isso daqui. Isso mesmo. A gente agradece que seja o início, viu, Rita, dessa parceria. Com certeza. Aqui do Tocantins, tá? Com BH, através do IMA, e vamos pensar em outros momentos, né? Convidá-los também para estar aqui dizendo da experiência de vocês e não esquecermos dessa construção que é diária, né? Isso mesmo. Obrigado mesmo a todos. Obrigada. Foi ótimo. Nós só podemos agradecer mesmo, Guilherme, agradecer em primeiro momento pelo seu sim, né? O seu sim que nos foi dado, né? E o seu sim presente na sua fala o tempo todo, né? Então, é só te agradecer. Só te agradecer mesmo, agradecer a todos, né? Por essa partilha, né? De comunhão mesmo. Eu acho que isso é uma comunhão. Isso foi muito bacana. Então, meu beijo. Obrigado a todos. Gente. Até mais. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada pelo Eu vou fazer uma foto, tá, gente? Atenção. Quem quiser participar conosco, por favor, vai ser ótimo. Nós, Julita, ainda bem que você lembrou. Peraí, vou falar já. Meriane, levanta mais um pouquinho. Aí, isso. Você está conseguindo pegar, Julita? Oi?
Você está conseguindo pegar todo mundo? Sim, sim. É uma fera na tecnologia, essa Juliana. Consegui. É uma fera na tecnologia. Olha, depois de 2 anos, né, Rita? A gente tem que fazer alguma coisa. Muito obrigada, gente. Um beijo. Gente, boa noite para todos. Ótimo. Meu beijo grande, nosso beijo. Prazer, Obrigada. professor. Bom, tchau, tchau. Eu já estou colocando tudo para a Cláudia, para depois ela já ter como divulgar. Maravilhoso. menina? Isso, tá boa, querida? Boa noite. Querida, boa? Bom te ver. Que bom te ver. Tudo bom? Entrei aqui no finalzinho. Acabei as coisas que eu... Deixa eu ver se ainda está acontecendo lá para escutar um pouquinho do Guilherme Ai, foi falando. tão bacana. O Espere Ficou ótima é a pouco foto. divulgado aqui, né, no nosso país. Tem tudo a ver com a metodologia que você trabalha, né, Inês? Ele é muito Aqui, ligado à justiça seu restaurativa. livro está lá na biblioteca do IMA, assim, visível, assim, tá? Já tem tanta gente que está passando, olhando. Eu acho que nós vamos ter que ter volumes lá para poder... Oh, meu Deus! O Aqui, IMA você vai fazer conseguiu venda, ler? tá? Oi? Consegui, não li tudo não, mas li bastante. Pois é, depois você me fala. Não, com certeza, mas eu já estou te contando que ele já está na biblioteca, assim, o pessoal já está vasculhando. Bacana demais. Que bom! Fico feliz, viu, Rita? Bacana demais, querida. Você está de parabéns. Muito obrigada. Aliás, Feliz. depois a gente pode fazer uma abertura para você contar essa história para nós, né? Eu assisti também a palestra, achei maravilhosa. Palestra, não, seminário. Demais, demais. Ai, que bom, que joia. Como sempre, né, gente? Gente, não, fico feliz. Né? Tá aqui, amanhã às 7h eu estou nas escolas. Para trabalhar com os alunos na justiça restaurativa. Que tá bom, super que legal bom, também. Que coisa boa, que coisa boa. Que bom. É isso que a gente mais precisa mesmo, né, gente? Essa É. soma de olhares e de propostas que a gente precisa para a gente acredita numa coisa melhor, né, gente? A gente não cuidar isso. Cada uma cuidando de um espaço. A gente não desiste, né? É isso mesmo. Tá bom. Tá bonita, Inês. Tá maquiada. Ficou maquiada. diferente. Obrigada, eu já tô tão cansada. Não, tá bonita. Aqui, eu tô até com a pinda aqui nas minhas costas para ver se me ajuda na dor de cabeça. Aí você aquele quentinho? Gente. Aquele quentinho que tem semente dentro? Aí eu esquento no micro-ondas. Eu não conheço isso, não. Eu tenho uma delícia. Ô, Ju, tá sendo a minha, assim, meu remédio para dor de cabeça. Nunca pensei em dor de cabeça com ele, não, Inês. Só pensava assim, com dor de coluna, cansaço, dureza assim no corpo. É tudo, né? Você começa aqui, você tensiona aqui e vai tudo. Vai. Então descansa, muito obrigada querida. pelo carinho. Precisa renovar. Beijo. Beijo, gente. Até mais. Tchauzinho. Obrigada. Tchau, parabéns.